Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Cueca. Toda semana eu tô aqui com vocês e esse papo dessa semana são sobre as perguntas mais inusitadas, curiosidades e pérolas que vocês deixam nas minhas plataformas. Mas antes de começar a falar sobre essas perguntas inusitadas que vocês deixaram para mim, tem muita gente que não me conhece, sou a doutora Viviane Dias, sou biomédica esteta, fisioterapeuta pélvica, terapeuta sexual, trabalho com harmonização íntima masculina e feminina, a saúde do homem e da mulher. Fique até o final, porque a última pergunta é de cair o queixo. Peço você que está aí para deixar nos comentários de onde você fala, de qual região, de qual cidade. Toque o sininho para receber notificações de conteúdos relevantes como esse. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que com certeza ele vai gostar muito. Vamos à primeira pergunta desse Papo Cueca de hoje? É verdade, doutora, que essa harmonização íntima que você faz pode deixar meu pacote mais volumoso mesmo sem estar ereto? A harmonização íntima é exatamente para trazer esse volume em estado flácido. E em estado de ereção, você imagina o seguinte, o seu corpo não tem ácido, né? Nós não colocamos ácido hialurônico. A partir do momento que eu faço a harmonização, em estado flácido ele vai ficar volumoso. Em estado de ereção, gente, o volume vai duplicar. Então você imagina como é que vai ficar esse rapazinho em estado de ereção. Bem volumoso. Segunda pergunta é, o pênis pode crescer fazendo esse procedimento com o tempo? Não, de jeito nenhum. O pênis, gente, ele já está formado. O paciente já tem o pênis formado. O que a gente pode melhorar com a estética íntima? Exatamente o quê? Destravar esse pênis com a toxina botulínica, certo? E trabalhar com ácido hialurônico. É claro que o paciente vai ver uma melhora gradativamente, porque a musculatura do pênis, ela tende a se estender. Então, automaticamente, o paciente, o homem, ele vai ver o pênis mais o quê? Mais estendido. Mais para fora, mais bonito, mais robusto. Mas fazer crescer não faz crescer. Vamos a outra pergunta aqui. Essa é tensa, hein, gente? E se eu ficar de pau duro na hora do procedimento, o que a senhora vai fazer? É normal? Claro que não são todos os pacientes que ficam com ele ereto na hora de estar fazendo o procedimento. Gente, isso é a fisiologia. Automaticamente, quando você mexe nessa parte íntima, o paciente ele sente excitação. Nem todos, é claro. Eu estou mexendo numa área sensível. Fico assim, imaginando como que um paciente consegue ficar com ele ereto. Esse cara é Highlander, porque eu anestesio, gente. Então, assim, é normal ficar. Eu espero o paciente relaxar. Eu ainda falo com o paciente assim, brinco com o paciente. Vamos pensar num boleto bancário aí para você dar uma baixada, porque eu tô com uma cânula, né? Fazendo o quê? Uma retroinjeção de um produto. Então eu preciso que ele esteja relaxado até para não machucá-lo. Eu brinco ainda com o paciente e falo assim, tem aquele boletinho lá que tá guardado para você pagar hoje? Não. Aí ele começa diminuindo. Aí eu faço o procedimento. Próxima pergunta é a seguinte. Depois de um tempo, se eu parar de fazer procedimento no pênis, esse preenchimento que a senhora faz, ele vai ficar murcho? Se o paciente não é um paciente recorrente e para de fazer o procedimento, é claro que ele vai voltar ao normal, o que era antes. Por que vai voltar? Porque o ácido é reabsorvido pelo seu corpo. O seu corpo absorve essa substância. Então é necessário. E eu falo que é interessante que o paciente seja esse paciente que quer ter esse volume, seja um paciente recorrente e que venha fazendo as manutenções e sessões. A próxima pergunta é, quais são os homens que procuram para fazer esse procedimento? Os casados, os solteiros, os héteros ou os homossexuais? Eu falo que todos procuram. Quem quer trabalhar essa área íntima, quem quer melhorar essa área íntima, a demanda é para todos. Mas no meu consultório eu tenho muitos homens casados que me procuram e muitas das vezes a parceria vai junto. Eu falo que é a identificação daquele paciente com o profissional, mas claro, já atendi solteiros, já atendi homossexuais. Próxima pergunta é, esse botox que a senhora aplica, não é o mesmo que aplica na testa? E ele não vai deixar meu pênis também paralisado? Então a gente tem a técnica correta para fazer a aplicação, tanto na parte superior do rosto, como também lá no menino. O ângulo da agulha é diferente, a camada que eu aplico é diferente. Então tudo isso vai deixar o seu pênis
relaxado e não paralisado. Próxima pergunta é: quem ficou até o final pode saber que essa é quente. Será que eu posso falar, gente? Vou falar. Vamos lá. Se caso eu colocar muito ácido hialurônico, vai ficar grosso. Claro, vai ficar grosso. Vamos pensar o seguinte, a unidade não tem nada. Coloquei ácido. Sou um paciente recorrente. Vai aumentar exatamente a espessura do seu amigão. Vamos lá. Vou conseguir ter relação sexual na parte de trás com a minha parceria? Isso é uma pergunta que depende muito. Por que depende muito? Depende muito da sua parceria, né? Ela está acostumada com uma unidade sem ácido hialurônico, sem produto aqui. Pode ser que ela sinta um pouquinho mais quando você começar a ter a relação com ela na parte de trás? Sim. Só que você tem que entender que tem que ter as preliminares antes. Use um gel, faz um carinho, dá uma massageada, porque ali, quando o ácido está na unidade, ele não fica enrijecido, só vai ficar um pouquinho mais robusto. Espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro Papo Cueca dessa semana, que foi sobre perguntas inusitadas e pérolas que eu recebo no meu canal, que eu recebo nas minhas redes sociais. Deixa aí nos comentários qual vai ser o próximo papo aqui para a gente trazer sobre a saúde masculina. Um grande beijo e até a próxima!